I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set never leaves. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the set never leaves. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the set never leaves. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the set never leaves. She's so bad that the can't beat the brag. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set never leaves. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the set never leaves. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the set never leaves. She's so bad that the can't. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Uma live muito esperada, principalmente por mim, que trago aqui um case de sucesso, um personagem aqui que vai trazer muitas coisas bacanas para vocês poderem degustar e se inspirar na vida de vocês. Eu tô vendo aqui que o Instagram tá começando a convidar as pessoas. O instrutor Márcio já está aqui com a gente. Boa noite, instrutor Márcio. Eu vou agradecer aqui a Ellen Vitória, que entrou. Tem uma galera aí chegando. A gente vai convidando aí as pessoas. Aproveita e já manda essa live pro pessoal que tá assistindo a gente agora. A gente vai dar um tempinho aqui. Vamos começar já com a nossa live. E eu já peço daqui a pouquinho pro instrutor Márcio entrar e a gente vai bater esse papo tão bacana que é sobre inteligência emocional. Quem tem acompanhado aqui nas minhas redes sociais, eu tenho abordado muito o tema sobre empreendedorismo e estamos num ponto da jornada onde a gente está falando sobre a importância da inteligência emocional para desenvolver qualquer carreira e também na nossa vida pessoal. A gente tem falado aqui sobre a importância da inteligência emocional para tornar grandes vencedores. E aí ontem a gente falou muito sobre é importante você saber para onde você vai, o que você deseja na sua vida, e será que de verdade existe a necessidade de encontrar um propósito? Existe, todas as pessoas apresentam e têm um propósito a ser seguido. São essas coisas que a gente vem trazendo à luz do conhecimento, refletindo sobre elas. Ao longo da live, eu vou convidar as pessoas que quiserem a fazer algum tipo de pergunta para mim ou para o Márcio. Se a gente souber, a gente vai responder. E aí a gente vai ter esse papo. Você pode manifestar também a sua opinião sobre o assunto. E é um bate-papo aqui, sem a gente ter a pretensão de definir qualquer tipo de conceito, mas trazer aquilo que já foi estudado cientificamente
e trazendo aqui conhecimentos que a gente vem adquirindo acerca desse assunto. Eu vou convidar aqui o instrutor para entrar, o Márcio, que já está aqui com a gente. A gente vai entrar, ele vai pedir para entrar, eu vou aceitar aqui, a gente vai começar um bate-papo. E quando as pessoas forem entrando, aí a gente entra no conteúdo de uma maneira mais persuasiva, tá bom? Mais intensa. A gente está aqui com a Naya. Boa noite, Naya. Boa noite, Josi. Vamos aqui agradecer todo mundo. Casinha da Renata, a Cris da Vitadense, a Ellen Vitória. Muito bem, pessoal. Estou agradecendo aqui já de início, mas ao longo da live a gente vai agradecendo a vocês pela audiência e por a contribuição que vocês forem dando aqui conforme a gente vai conversando, tá bom? Bom, a gente falou muito sobre inteligência emocional e aqui a gente já gostaria de deixar claro aqui um conceito muito importante, que é a emoção. Falamos muito sobre isso também. E eu gostaria que vocês refletissem sobre as condições que nos levam a controlar as nossas emoções. É possível controlar a emoção? Já comecem a pensar sobre isso, tá? É possível controlar uma emoção? O que vocês acham? Já deixa aí para a gente saber o que vocês acham sobre isso. Estamos falando de inteligência emocional. É possível controlar uma emoção? O que vocês acham? Quem assistiu a nossa live de ontem, a gente falou muito sobre isso. Então, a gente vai pensar sobre isso. Enquanto a gente pensa sobre essa questão, eu vou pedir que o Márcio entre aqui. Acho que temos que apertar alguma coisinha aqui para que ele possa entrar na live comigo ao vivo. Espera aí. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho que convidar, peraí. Pronto. E é isso. Estou convidando. né, Márcio? Tem que convidar você, beleza. Aí, agora. Aê! Boa noite! Boa noite, Márcia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Como é que estão as coisas por aí? Tudo ótimo. Estava aqui ansioso. Né? Aqui começou a chover, hein? Eu estou falando de Xerém, Márcio está falando de Brasília. Aqui começou a chover. Como é que está o tempo aí em Brasília? Bom, aqui o domingo foi maravilhoso. Apesar de que agora está aquele climinha frio. Hoje tivemos um domingo ensolarado, muito bom. Um dia muito propício até para visitar os parques das cidades que tem aqui, que são parques maravilhosos. Então, o clima foi muito gostoso. E está gostoso ainda. Legal. Alguém de vocês que estão nos assistindo conhece Brasília? Alguém conhece Brasília? Diga sim, se você conhece Brasília, se você já foi ao estado de Brasília. Então, pessoal, a gente está aqui. Vou apresentar aqui nosso ilustre convidado. Ele é o Márcio Almeida, especialista em segurança privada, empregado público concursado da Casa da Moeda do Brasil, está lá desde 2011 e que está agora na função de serviço da Controladoria Geral da União. Está a serviço da Controladoria Geral da União. Márcio, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito boa noite. A gente vai conversar aqui. A gente vai conversar bastante aqui sobre essa jornada do herói, toda essa carreira de concurso público, o que leva um profissional a se dedicar nessa jornada e falar dos percalços que o profissional encontra, se for necessário acionar alguns gatilhos relacionados à inteligência emocional, o quanto que a inteligência emocional pode impactar nessa jornada do empreendedorismo e também do funcionarismo público. E aí, muitos concursos? Foram muitos? Conta pra gente. Desde os 17 anos fazendo concurso público, eu acho que já se passaram aí 27 anos de concurso público. Porque poucas vezes eu trabalhei no serviço privado, mas sempre busquei uma posição no serviço público. Interessante. E isso parte de você em que momento? Quando que a ficha caiu e você pensou, é agora, já tinha um histórico familiar, já tinham pessoas que seguiram essa jornada, ou você foi aquele que
que foi lá e disse, não, eu vou mudar meu jogo, vou mudar minha história. Como que foi isso para você? Pois é, a referência que eu tinha à época de concurso público era da minha parte paterna, que alguns familiares tinham ingressado no serviço público, mas na área militar. Então, aquilo foi para mim o primeiro pontapé inicial motivacional para que eu buscasse também o ingresso, porque eu achava uma carreira muito linda. Como a maioria dos jovens da minha época, os rapazes pelo menos, achavam muito interessante. E eu fui um desses rapazes que quis ingressar nas carreiras militares. Só que eu fiz o meu primeiro concurso, não bati sequer na trave, porque por falta de orientação, por falta de conhecimento. Mas, assim, foi ali a primeira sensação que eu tive, que eu experimentei. E eu tive, inclusive, que trabalhar isso depois para continuar e não desistir na primeira tentativa. E já começa aqui uma lição importante de nós não desistirmos nas primeiras tentativas. A gente precisa buscar informação a respeito do que se quer de verdade. E aí, continua? Pode continuar. Beleza. Pode falar. Então, sequer bati na trave naquele primeiro concurso. E eu não fui, na minha juventude, um aluno que fosse nota 10. Jamais. Eu tinha um excelente comportamento humano, era um rapaz comportado, bonzinho, mas destaque em notas acadêmicas não era para mim. Inclusive, eu colhi algumas reprovações, inclusive no primeiro ano do ensino médio, eu reprovei uma vez e reprovei uma segunda vez no terceiro ano do ensino médio. Então, perdi 2 anos na minha fase do colegial, que é o ensino médio, por falta de interesse nos estudos, falta de motivação, falta de direcionamento. E isso me custou um pouco, mas acho que foi necessário para o meu crescimento futuro. Eu só fui ingressar no serviço público, como eu disse, e foi nas carreiras militares, no ano de 1997, aos 20 anos de idade. E qual área do militarismo? E qual área do militarismo que você passou, que você serviu? Para a Marinha, Aeronáutica? Qual? Pois é, eu fiz o meu concurso para fuzileiro naval na Marinha do Brasil. Então eu ingressei como soldado fuzileiro naval. E aí eu me dediquei, gostava muito, gostava da carreira e fiquei lá por longos 7 anos e meio. E interessante que lá tem um processo de você optar por continuar no serviço militar ou pedir o seu licenciamento voluntário. E nessa época eu já pensava em mudar de carreira, porque eu já tinha vislumbrado que havia entrado pela porta errada, como se usa essa expressão no serviço público. Às vezes você se interessa pela prática do serviço, mas existem as portas douradas, portas de madeira, janelas, e eu entrei, acho que pela porta dos fundos. Entendi. Porque se a gente quiser, de fato, ter assim uma carreira brilhante, que possa te dar um retorno mais positivo dentro do que se espera socialmente, é preciso escolher as portas certas. E aí eu pensei que isso é um pensamento que eu tive à época. Pensei que tinha entrado pela porta errada. Eu falei, bom, acho que está na hora de procurar outras portas. E nesse momento, foi um momento desafiador, porque eu não estava só, eu já era casado. E casado com filhos, quando você... Parece que tem uma congelada na minha internet, hein? Foi só na minha? Vocês estão bem? Tá todo mundo aí ouvindo bem? Foi a minha internet, pessoal? Foi a minha internet ou foi a do Márcio? Vamos ver. Tá. Foi a nossa internet, tá? Só um minutinho. Vocês estão comigo aqui? Tá todo mundo comigo?
Tá todo mundo comigo? Vamos ver. Caiu, né? Tá. Só um minutinho que a gente já volta. Tá legal. Que parte Bom, eu parei? então você tinha família, né? Uma coisa é você caminhar sozinho e errar e acertar e é beleza, né? Vambora. Outra coisa é você ter responsabilidades com a família. É Além disso de ter responsabilidades com a família, me faltava a qualificação técnica necessária, mas não me faltava coragem. E é interessante já falarmos de inteligência emocional, porque é necessário que, no contexto de inteligência emocional, a gente busque conhecer os desafios que nós vamos encarar. E a minha lição de inteligência emocional ela foi muito na prática, porque eu não fui inteligente no primeiro momento. Eu bati muito a cabeça, eu me quebrei muito, eu me machuquei, eu me feri, feri pessoas. A gente se fere e fere outras pessoas por causa das consequências das nossas decisões. E naquele momento, apesar de ter sido interessante, não foi o momento certo para aquela decisão. Mas eu tomei a decisão e tive que arcar com as consequências dela. Quando eu saí da Marinha, eu fiquei 1 ano e meio desempregado, porque eu não tinha qualificação técnica para ingressar no mercado privado. E foi daí que, novamente, renascido das cinzas, eu precisava de um novo norte dentro daquilo que a minha capacitação técnica tinha, que era zero, ela tinha que ser criada. E eu pensei em utilizar aquilo que me serviu como fórmula para ingresso na carreira militar, que era a caneta, o papel e um pouquinho só de raciocínio lógico. E aí eu fiz o meu segundo concurso. E aí eu saí da Marinha, da carreira militar, e fiz um concurso para a Marinha para entrar como civil. E aí eu consegui entrar no civil. que barato. E deu certo. Você acha que hoje foi uma estratégia que se você tivesse ficado de repente na Marinha, seu rumo talvez teria sido completamente outro, né? Talvez lá atrás, se você não tomasse essa atitude de sair. A vida é... Exato, a vida é cheia de surpresa. Quando a gente pensa nos dissabores que nós tivemos no passado, você tem que se situar no presente e agradecer por tudo que aconteceu, porque tudo serviu para te ensinar lições importantes. Eu não seria quem eu sou hoje como ser humano se não fossem os tropeções que eu tive ao longo da minha jornada. Eu não precisava, talvez, ter me machucado tanto, porque eu me machuquei bastante. Mas quando não se tem orientação, quando não se tem um coach, quando não se tem um mentor, quando não se tem, talvez até amigos na área que já pratiquem determinadas coisas, você fica sozinho em um quarto escuro. E muitas vezes, na minha carreira profissional, eu fiquei sozinho em quartos escuros, tentando descobrir e me redescobrir. E graças ao cuidado de Deus, eu posso dizer que eu fui redescoberto muitas vezes. Então eu ingressei na Marinha como civil, só que eu já tinha entendido a dinâmica de estudar, a necessidade de estudar. Eu já havia percebido que eu precisava de absorver conhecimentos que eu não tinha. Eu só tinha então ali o ensino médio incompleto. Olha, E eu precisava de qualificação. Eu não tinha nenhuma especialidade. Eu não sabia fazer absolutamente nada a não ser trabalhar com trabalhos braçais. Quaisquer coisas que precisassem do físico, eu estaria disposto a fazer. Mas, intelectualmente, eu não tinha capacitação técnica. E daí começa a nossa jornada de aceitar aquele nível de escolaridade que eu tinha dentro das carreiras que eram propostas no serviço público. E eu ingressei no serviço público, então, secundariamente, numa carreira de ensino fundamental. nossa! Olha que Isso, história. daí, ingressando agora com nível fundamental, e eu precisar, porque no serviço público é assim, você pode ser PhD,
o que vale é a carreira que você ingressa, a categoria profissional que você ingressa. É isso que vale no serviço público. Vou repetir. No serviço público, o que vale no serviço público, o que vale é a carreira ou a categoria que você escolhe como ingresso. Você pode ter PhD. Se você ingressou numa carreira que é de nível fundamental, ela vai te limitar a sua ascensão ao nível fundamental. Se você ingressa na carreira do nível médio, você vai ascender até o nível médio dentro daquela carreira. Então, e eu comecei a entender essa dinâmica e o aprendizado foi vindo e, novamente, agora tocando na questão da inteligência emocional. Nós estamos oscilando a internet. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? De vez em quando a internet está falhando esse tempo, né, e tudo, mas a gente vai aqui devagarzinho, a gente volta um pouquinho o assunto. Quem está me ouvindo, diga eu, só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Porque de vez em quando a internet está falhando, não é isso? Só para a gente saber que está tudo bem. Isso. De vez em quando a gente vai fazer isso, tá? E tem um pouquinho só de paciência. Tá falhando a do Márcio, né? É verdade. Tá legal. Eu vou convidá-lo de novo e não tem problema algum, a gente vai continuando aqui. Eu vou aproveitar enquanto ele está entrando. Ok, obrigado, Fábio. Boa noite, Fábio. Obrigado por você estar aqui. Então, aproveitando aqui, para quem não sabe, eu estou aqui com o nosso especialista, Márcio Almeida. Ele que é especialista em segurança privada, empregado público concursado da Casa da Moeda desde 2011, e ele que atualmente está trabalhando em Brasília, a serviço da Controladoria Geral da União. Estamos batendo esse papo, onde ele está contando aqui para a gente a jornada de uma pessoa que estuda para concurso público e todos os percalços que ele enfrentou, e está dizendo aqui para a gente o que a inteligência emocional tem a ver com tudo isso. Pode continuar, Márcio. A gente de vez em quando vai sair, tá, gente? E a gente volta de novo, porque esse papo aqui é muito bom, a gente não pode perder. Se a internet falhar... E é isso, você estava falando... Tinha um teto, né? Então, quando você chega na questão do primeiro ensino, se é ensino fundamental, fosse o que fosse, você só poderia ser promovido para questões relacionadas ao ensino fundamental. Né? E você descobriu essa dinâmica. Exato. E, descoberta essa dinâmica, eu pensei, bom, já que aquilo que me impulsionou a entrar no serviço público me serviu, eu vou dar continuidade nesse universo. Só que eu precisava agora fazer outra coisa, que era, simultaneamente com estudos, similar aos estudos acadêmicos para a preparação de concurso, eu precisava também me preparar pessoalmente. Então, aí começa a sina em você dividir forças. Eu dividi a força estudando para concurso público e agora tendo que me preparar para adquirir o meu certificado de conclusão do ensino médio, que veio com a educação de jovens e adultos. Eu fiz supletivo no centro de supletivos, lá na Vila da Penha. Foi uma escola que tinha lá, inclusive da Marinha. E aí eu fiz aquelas provas rápidas de qualificação por módulos e consegui, então, o meu ensino médio. Perfeito, aí beleza. Com o ensino médio, eu já fiquei animado, porque eu poderia agora começar a fazer concurso de nível médio. E foi o que eu comecei a fazer. Então, aí eu disparei a fazer concursos. Fiz concurso para... Vou falar algumas carreiras que eu fiz e que fui aprovado. Todas que eu falar aqui, eu fui aprovado. Fiz concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, fiz concurso para Guarda Municipal da Prefeitura de Niterói, fiz concurso para agente de disciplina do DEGASE. Vamos reconectar. Fiz concurso para agente... Nós não vamos perder esse assunto, não vamos perder. Fiz concurso, então, para a Polícia Militar, fiz concurso para a Guarda Civil Municipal de Niterói, fiz concurso para agente de disciplina do DEGASE, e aí eu ingressei, eu dispensei o concurso da Polícia Militar, porque acho que Deus quis, eu não quis que eu fosse policial militar não, porque eu já tinha sido bem classificado e no dia da prova de psicotécnico, num ponto de ônibus, o ônibus não passou nem
por reza brava. E naquela época não tinha Uber, não consegui fazer o teste psicotécnico. E aí eu perdi. Só que eu já tinha sido. Deve ter sido. Só que eu já, pois é, eu tinha sido classificado já nos concursos da Guarda Civil Municipal de Niterói e de agente de disciplina do DEGASE. E aí eu consegui tomar posse desses cargos e fiquei trabalhando até 2011, que foi quando eu fiz concurso para Casa da Moeda. E lá, então, estou até hoje. Por que estou lá até hoje? Eu não parei de fazer concurso público de lá para cá. Continuei fazendo, só que a questão é você fazer os concursos públicos, você ser aprovado, e o outro nível do concurso público é ser classificado. Então, também, nesse ínterim, fiz concurso para Petrobras, passei em todos os concursos que eu fiz para Petrobras, entretanto, o número de vagas não conseguiu me atender, ou seja, teve um concurso que eu fiquei na quinta colocação, chamaram até o quarto colocado e não me chamaram. E aí, coisas que acontecem em concurso público, a gente tem que entender que isso é possível de acontecer. E fui fazendo mais concursos e fiz concurso para Tribunal Regional Federal aí do Rio de Janeiro, passei também, fiz todas as etapas e fiquei esperando os belíssimos 2 anos que são... eles podem ser prorrogados por mais 2 anos e prorrogou se não me chamaram. Nesse também do Tribunal Regional Federal, eu era o 62º, eles chamaram até o 57º, ou seja, faltaram 5 posições para eu entrar também, não consegui entrar por falta de chamadas, mas eu estava lá aguardando. E a gente foi continuando fazendo, trabalhando na Casa da Moeda, normal. Daí vieram as especializações e a graduação, porque, conforme, como eu disse, você ingressa no serviço público no nível fundamental, você ascende para outras carreiras de nível médio e, naturalmente, o salário vai melhorando e você vai tendo melhores condições para prover outras necessidades que você, como pessoa, precisa. E, nesse sentido, eu comecei a estudar mais, com mais afinco, porque eu já tinha conseguido, então, o meu diploma de ensino médio, e aí eu precisava me qualificar, me preparar e fazer graduação, pós-graduação, e sucessivamente eu investi nessa carreira de estudar mais e mais e mais. Estudei tanto que hoje em dia eu tenho 4 graduações, 4 pós-graduações, e nesse desenho, nesse molde profissional, a gente consegue entender um pouco melhor de determinado assunto, porque, na verdade, a palavra certa é essa, entender. A gente não domina tudo. A gente não consegue ter essa ciência plena, porque somos seres finitos nos nossos conhecimentos, mas aprendizado muitos. E, enfim, e os concursos não pararam. São 27 anos de concurso. E, atualmente, estou sentado nas cadeiras daqueles que passaram em concurso e estão aguardando novamente ser chamado para o TRF da 2ª Região, que é daí do Rio de Janeiro, TRT de São Paulo, TRF da 4ª Região do Rio Grande do Sul. Na Universidade Federal de Pernambuco, tenho a 4ª colocação em um cargo lá, estou aguardando também. Lá na Prefeitura de Gramado, no Rio Grande do Sul, também estou aguardando ser convocado, porque são concursos que nós fomos aprovados e classificados e a gente fica na pendência de ser chamado para tomar posse. E qual é a dinâmica disso tudo? As pessoas talvez pensem assim, qual é a vantagem de um cargo sobre o outro? Para mim, hoje em dia, no início eu comecei pensando na questão e na necessidade financeira, na manutenção da minha família. Hoje em dia eu não penso necessariamente na questão financeira por uma questão pessoal mesmo. Aí já é do entendimento de cada um. Nós não temos ambições financeiras para essa terra. A gente procura ter uma vida simples porque assim nos agrada. E eu não critico quem pensa em ter riquezas nem nada desse tipo, mas para nós se encaixa mais os conhecimentos, entender a vida, entender das coisas e os desafios que os concursos trazem.
mas é uma jornada, é uma jornada. Então, é uma jornada. Mas eu vou te passar a bola aí. Olha, pessoal, estão curtindo? Se vocês quiserem fazer algum comentário, podem comentar. A gente está aqui diante de um extrato da jornada do herói, né? A gente está aqui vendo como é possível, completamente possível, quando tudo aponta para o lado contrário. E se você tiver determinação naquilo que você quer e que você se propõe, você vai alcançar voos assim que você nem mesmo imaginou. Né? A gente está vendo aqui que tudo que ele está falando tem muito a ver com toda essa persistência que a gente fala, que é tão importante quando a gente sabe para onde a gente quer ir. E a gente persistir naquele caminho. Márcio, você fala que ainda, né, tem concursos a ser já aprovados, esperando só a nomeação, essas coisas todas, mas você está dentro de uma jornada já de sucesso, né? Você já obteve sucesso em todas as coisas que você planejou, você foi atrás e nunca se bastou. Se a gente fosse falar, a gente tem falado muito aqui nas lives sobre propósito, missão de vida, os valores, né? Você acabou de falar que um valor seu são os conhecimentos, são as coisas que a gente é capaz de aprender. Isso também se parece muito comigo. Eu também eu sou apaixonada por aprender, pelo conhecimento. E muito mais do que ter, é o ser. Mas a gente também não critica aqueles que querem ter um pouco mais de... Né, que buscam riqueza, essas coisas todas. Mas sobre o propósito, você acredita que nessa sua jornada você poderia dizer assim, que você encontrou o seu propósito nessa terra? Você considera que você já está vivendo uma vida debaixo de um propósito? O que move você? O que me move é o conhecimento. O que eu busco. E nessa busca de conhecimento é o que me impulsiona a continuar estudando mais e entender melhor as coisas. E me testar também. Porque o concurso público é interessante nesse quesito, porque é uma prova única onde quaisquer pessoas podem tentar responder aquelas perguntas que estão lá naquela folha de papel e se desafiar. E para mim, o desafio dos concursos, ele, na verdade, ele vai até mais além do que eu me propor a perder alguns dias, por exemplo. Hoje, por autogestão, dentro do conceito da inteligência emocional, eu comecei a estudar 3 horas da tarde. Fiquei estudando até 10 minutos antes dessa live. Estava aqui estudando, porque faz parte da minha rotina de estudos nos finais de semana. Porque durante a semana a gente divide trabalho e os preparativos para os concursos. Eu estudo às vezes até 1h da manhã, isso depois que eu chego do trabalho, de uma jornada de trabalho, e às vezes eu procuro acordar mais cedo antes de ir para o trabalho e dar uma recapitulada naquilo que está proposto de ser entendido para aquele dia. Então, assim, já cheguei no meu propósito, encontrei o meu propósito, eu estou no caminho. Eu estou no caminho, entendendo, buscando, porque eu não parei. No dia que eu parar, eu não sei se vai ser por satisfação ou porque eu fui impedido de continuar. Então, o meu propósito, ele é contínuo, ele não tem um ponto final, ele é contínuo. Porque à medida que eu leio, que eu estudo, que eu entendo, tem pessoas que se aproximam de mim, quer seja por trabalho, quer seja por outras atividades profissionais que eu desenvolvo, que pedem auxílio, que pedem ajuda, pessoas que voluntariamente, até sem me pedir ajuda, eu ajudo, talvez eu nem precisasse, porque em alguns momentos você acaba sendo incoerente, mas eu tenho vontade de ajudar. Isso me move, isso me motiva, isso me anima, me satisfaz. E o meu propósito é contínuo, ele não tem esse ponto final. Ah, bastou, cheguei. Inclusive, já ouvi muitas vezes essa colocação assim, e aí, Marcinho, já deu? Já chegou, né? E aí eu digo assim, cheguei onde? Eu estou continuando, porque eu estou vivo. E é isso. O propósito, ele é contínuo. É isso aí, é o que a gente fala também, né? Que não é a chegada que é importante, né? Mas é a jornada, né? O caminho. Você fala que você tem toda uma rotina de estudos intensas e para alguém que gosta de aprender, isso não é nem pesado, porque se torna prazeroso, né? E isso é tão importante realmente você
identificar aquilo que você gosta, qual é a sua principal inclinação, mas a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, né, para que a gente possa chegar naquele lugar que a gente quer. E como fica essa divisão de família e outros compromissos, estudo? Dá para conciliar tudo isso, Márcio? Hoje dá. Hoje dá porque eu entendi que era necessário conciliar. Se você não gerenciar a sua meta de estudos, você não consegue administrar a sua vida social. Tem pessoas que têm muita vontade, têm força, têm desejo, têm todos os quesitos necessários até mesmo para ser aprovada em concurso público, mas esquece que ela é humana e que ela precisa se socializar. E nós somos seres sociáveis. E a gente tem necessidade disso. No passado, como eu disse, eu fracassei muitas vezes. Em especial nessa parte de não atender a esse pilar que é a minha habilidade de ser uma pessoa mais sociável, de me socializar e de entender que tem um tempo para estudar, porque tem tempo para tudo, inclusive. E tem tempo de você se socializar. Hoje, então, eu consigo me socializar sim. Eu paro, eu pratico atividades recreativas e de lazer e faço sim, com o entendimento de que é necessário. Mas no passado, eu ganhei muitas gaivotas vermelhas nesse quesito. Eu fracassei. Eu era muito intenso e eu abro até um parênteses aqui para dizer que estudar não dá prazer. Estudar dá estresse, dá dor de cabeça, fadiga, não é bom. Agora, os resultados disso são compensadores. São coisas distintas. O momento em que eu estou aqui estudando, eu não tenho prazer nenhum. Eu não tenho prazer, eu tenho dor. Mas eu tenho a autogestão. Eu tenho esse conhecimento de que eu preciso estar aqui. Porque se eu não estiver aqui na hora da prova, não adianta eu esfregar aquela querida lâmpada da fé, que muitos usam, e falar, Deus, me ajuda nessa prova. Esse Deus da garrafa, ele não... Pode até parecer o Deus da garrafa, mas não aquele que criou os céus e a terra. Então, assim, a gente precisa... Eu faço o que é preciso, mas não é prazeroso estudar para concurso público. Não é. Eu queria estar, na verdade, assistindo... Eu queria estar fazendo aqui uma maratona de Netflix, e não maratona de direito constitucional, administrativo, penal, processo civil, raciocínio lógico, informática, língua portuguesa, contabilidade, noções gerais de administração, porque são matérias que a gente acaba estudando ao longo de toda essa preparação. O que eu queria fazer era assistir uma série no Netflix. Caramba! Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem escrever aqui. Nós estamos falando sobre inteligência emocional e quais as habilidades que uma pessoa que deseja passar num concurso público ela precisa ter para obter sucesso na jornada de concursos. E esse tipo de habilidade emocional e gerenciamento das habilidades emocionais, ele está muito relacionado também ao empreendedorismo, a pessoas que desenvolvem algum tipo um empreendimento e que ele tem esse sonho e ele só vai chegar lá se ele desenvolver essas habilidades. Márcio, eu acho que ele está falhando a internet dele, mas a gente vai de vez em quando aqui, tá, gente? Falando e puxando aqui de novo. Quem gostaria de fazer uma pergunta, pode fazer, fiquem muito à vontade para fazer. A gente podendo, a gente responde mesmo, tá bom? Então, para nossa surpresa, o Márcio conta pra gente que ele não foi um aluno acima da média na época da escola, né? Então, que chegou a ser reprovado por duas vezes. Que ele abriu mão depois de ter passado por um concurso público na Marinha, ele abriu mão e resolveu entrar por um outro caminho, porque ele acreditou que aquele caminho ainda não era o que ele queria. Como é importante conhecer aquilo que a gente quer fazer e saber exatamente para onde a gente quer ir. É aquela história que a gente sempre fala aqui, que é sobre aquela fala, né, da Alice no País das Maravilhas. A Alice está no País das Maravilhas, está lá e de repente ela se perde na floresta
E nessa que ela se perde na floresta, ela tá meio apavorada e encontra um gato debochado em cima de uma árvore. E ele percebe que a Alice está ali perdida. E aí ele fala, Alice, fala, menina, você quer alguma ajuda? Ela falou, sim, eu tô perdida. E aí ele pergunta, né? Então, para onde você quer ir? Né? Tentando ajudar. E aí ela fala que não sabe. E aí a hora que ele dá aquela célebre frase que todo mundo, né, a maioria das pessoas já leram sobre ela, que ele diz, se você não sabe para onde você quer ir, aonde você quer ir, então qualquer caminho serve. Né? E é justamente isso que o Márcio fez quando ele decidiu sair da Marinha, por exemplo. Ele não queria qualquer caminho. Então, quando ele estava lá e ele percebeu que não era ali, ele foi para outro caminho. E assim, saber exatamente onde você quer chegar, conhecer os atributos daquele lugar que você quer estar, é muito importante para você saber se você está no caminho certo, né, Márcio? Isso aí. Qual foi o último momento que eu falei que vocês copiaram? Então, a gente estava falando sobre essa coisa de justamente que antes não é prazeroso, né? Não é prazeroso estudar. Que você preferia estar assistindo Netflix ou comendo uma pizza, saindo com os amigos, né? E de repente você abre mão daquilo porque está no seu cronograma estudar naquela hora e não assistir uma Netflix. Porque às vezes a gente fica esperando, né, que vai dar tudo certo, igual você falou, que aquele, ai meu Deus, o Deus da garrafinha faz um milagre em mim, me ajude, isso. Mas às vezes a gente não faz a nossa parte, né, Márcio? Dói, não é bom, é ruim, então, mas nós temos que abdicar de muitas coisas para que esse processo evolutivo ele continue sendo realizado em nós. Se nós não permitirmos esse crescimento interessante, até que eu me lembrei aqui da questão salvo engano, da ostra, ela precisa, se não é da ostra, de um marisco do mar, que ele precisa ganhar espaço e ele fica incomodado, então, ali, com aquele tamanhozinho do casco, e da ostra também a mesma coisa, só é possível que a ostra produza pérolas se houver ali uma areinha que a fira, que a machuque, para que ela possa criar mecanismos que a proteja daquela ferida. E é nesse muco que é produzido sobre aquela terrinha, aquela areia, aquela poeirinha que está lá incomodando, é que é gerado a pérola. E assim são as questões que envolvem as conquistas pessoais de cada um. Não é bom. Não é bom. Crescer não é bom. Eu penso que crescer não é bom. A nossa geração, e aí eu coloco você na mesma geração, você não se lembra dos seus pais falando o tempo todo: meu amor, você me ama, você gosta mais de quem? Porque nós aprendemos a época que os pais eram pais, precisavam de respeito, e o respeito é que nos levava ao amor, e hoje nós temos amor, sentimos amor por eles, por essa razão de que esse respeito é fundamental em quaisquer situações, independente das coisas que se faça. Pai é pai, mãe é mãe, e a gente ama. Mas a nossa geração agora de pais, às vezes nós viramos para os nossos filhos e falamos: então, você ama o papai, ama a mamãe? E a gente vai criando uma geração fraca, uma geração que não entende a importância do respeito. E entre outras coisas, porque na verdade, voltando no assunto inteligência emocional, hoje nós precisamos entender, dialogar mais sobre as múltiplas inteligências. Stephen Hawking já tinha dito que inteligência é a capacidade de adaptar-se às mudanças. Quaisquer mudanças que sejam, se nós tivermos a capacidade de nos adaptarmos a ela, nós seremos ou somos pessoas inteligentes. Se hoje nós temos um problema emocional, e é aquilo que vem para mudar toda a circunstância que se vive, se eu conseguir me adaptar a essa mudança emocional, se eu entender que a vida não é o mundo não é um arco-íris, mas ele é um lugar sujo, frio, cruel, como se diz, e eu conseguir me preparar, conseguir me adaptar a essa violência que é passada para mim, mas eu não tenho que ser um reflexo de violência.
Eu tenho que absorver essa violência e transformar em crescimento, em afeto, em amor e compartilhar com as pessoas que é necessário que cada um de nós cumpramos com o nosso dever como seres humanos que estamos numa jornada e que a vida não é fácil para ninguém e que talvez as pessoas, você não tem que ficar mendigando amores, como o exemplo que eu disse, que os pais da nossa geração hoje muitas vezes viram para os filhos e pergunta: você me ama? Não precisa. Desde o momento em que você se coloca numa posição de alguém que dê respeito, de alguém que mereça respeito, que mereça confiança, mas que acima de tudo que dê o exemplo. Então, existem pessoas que nos observam o tempo todo, as nossas ações, as nossas reações, e a partir dessas ações e reações é que elas começam a tomar decisões na vida delas. Talvez hoje, pessoas que estão assistindo essa live vão tomar como exemplo não as mudanças ou variáveis que aqui foram citadas, mas uma frase, um contexto ou outro, onde a gente entende que olhando para uma tela, onde a gente consegue ver dois seres humanos conversando sobre questões que nos promovam e façam com que a gente cresça e desenvolva, isso é importante que seja assistido, isso é importante que a gente dê uma pausa para prestar atenção e pensar junto, porque enquanto muitos estão ouvindo, estão pensando junto, isso é fato. Exatamente. Você falou sobre observação. As crianças, elas são grandes exemplos de pessoas que nos observam. Desde os primeiros passinhos, os primeiros momentos de vida, eles observam os nossos gestos, como a gente come, né? Eu, por exemplo, eu tenho um sobrinho, né, pequenininho, fez 1 aninho agora, e aí eu brincando de lutinha com a minha filha, a gente desenvolvendo o gesto motor e tudo mais, brincando de luta, karatê, e aí ele viu a gente brincando. Ele rapidamente assimilou aquela brincadeira, e hoje mesmo eu olhei para ele e falei: vamos brincar de lutinha? Ele não esperou fechar a boca, ele já armou o bracinho. Então você vê que as crianças, elas nos observam o tempo todo, mais do que o que a gente fala, mas o que a gente faz, né? E às vezes a gente tem uma tendência a cobrar dos nossos filhos coisas que nós mesmos não estamos fazendo. Isso. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse policiamento, né? A gente nos observe, porque quando eu comecei a estudar bastante esse tema de inteligência emocional e assistindo muitas lives, conteúdo dos amigos, dos colegas, eu começo a perceber que às vezes a gente tem uma tendência de lembrar do outro e falar: isso aí fulano tinha que estar assistindo. A gente assiste uma coisa e lembra de falar: isso aqui, fulano precisava ver isso aqui. Isso quando a gente ainda não compartilhava e mandava isso aqui, é sempre sobre o outro, nunca é sobre mim. Né? E às vezes está tão estampado que aquela dica, aquele aprendizado, ele caberia perfeitamente em mim. Mas como eu não estou disposto a olhar para dentro, porque fere, porque arranha, porque machuca, igual uma ostra, quando recebe a areinha que você mencionou, então eu prefiro lembrar do outro. Então sempre é sobre o outro, nunca é sobre mim. Quando a gente vê uma frase impactante, aí posta nas redes sociais, e é sempre sobre o outro e nunca é sobre mim. Né? Então a gente precisa se policiar mais sobre isso, né? A gente precisa mais olhar para dentro de nós mesmos, porque se todos nós fizermos muito bem esse nosso papel e a gente cumprir com essa nossa missão de sermos melhores a cada dia, capazes de aprender, a gente vai contribuir para a evolução de uma maneira geral da sociedade, né? Tem uma frase, eu vi você, eu assistindo o seu conteúdo, eu te sigo, tá? Te sigo, te acompanho, um conteúdo de muita qualidade que você posta, e eu vi você falando sobre Alvin Toffler. E uma das falas, né, da sua fala, você fala, né, sobre isso. Ele fala do analfabetismo do século XXI. Do século XXI. Aí você faz uma menção a ele e muito bem faz essa analogia sobre a pessoa não... e agora você torna a reforçar isso quando você diz que a gente precisa ser capaz de se reinventar, de aprender. Que o conhecimento, ele, na verdade, ele é libertador. Né? Não existe conhecimento que nos aprisione. Né? Eu estava acompanhando aquele rapaz, o Rick Chester, que ele ficou conhecido, ele foi aquele rapaz que vendia, aquele homem que vendia água
né, na praia, e acompanhando a jornada dele, ele conta que tudo que ele aprendeu de motivação, de perseverança, de persistência, de se reinventar, ele aprendeu com o pai dele, que é um pedreiro, né, que não tinha instrução alguma. E hoje ele escreveu um livro, ganha milhares e milhares de reais, falando sobre inteligência emocional, sobre persistência, sobre tudo isso. E tudo aconteceu o dia que ele resolveu, despretensiosamente, gravar um vídeo e contar sobre um insulto que ele recebeu, né, na praia. A pessoa olhou e disse, olha, você não sabe, você é um neguinho, você não sabe o que você está falando, o Brasil está em crise. E ele foi e falou, desculpa, mas não está, o Brasil não está com essa crise toda. Tem trabalho, tem emprego, ele tentando mostrar um outro lado. E aí ele disse, mas você é a personificação da miséria. Você é a crise do país. Olha para você, você está no subemprego, vendendo aqui água para mim. E aí ele sai dando Mal sabia ele que ele era um cara que lia, que entendia, que acompanhava a história de grandes vencedores, que ele comprava livro no sebo para poder se informar, que ele falou que o primeiro livro foi O Senhor da Guerra, que é o livro A Arte da Guerra, que foi o livro Arte da Guerra, foi o primeiro livro que ele leu, e que ele se referia, ele falou, meu Deus, está tudo aqui. Ele falou, como a gente pode não saber de nada da vida? Está tudo no livro, isso é possível, está no livro. E olha o que foi o grande motivador para ele fazer tudo isso, para essa jornada dele. Ele só queria poder comer carne todo dia, porque quando ele era criança, as crianças zombavam dele, porque ele não sabia o que era carne. Foram falar de carne com ele e ele não sabia. Ele falou, tanto que eu era do sub mesmo, da miséria. E hoje ele está ganhando milhares de reais. Então, assim, é o conhecimento. É só ele que nos liberta, né? É só ele que nos traz para um senso de responsabilidade e de libertação através daquele conhecimento que a gente tem. E agora, o que a gente vai fazer com aquilo que a gente conhece passa sobre as nossas decisões. E é disso que a gente fala quando a gente fala sobre inteligência emocional, né? Qual foi você acha que a emoção que você mais precisou controlar e trabalhar nas suas reações diante daquela emoção, para que você pudesse chegar onde você está hoje? Você acha que, de todas as emoções, cita talvez 3, que você acha que é muito importante para que um empreendedor precisa ter, para qualquer pessoa que queira realizar um grande sonho, para uma pessoa que deseja trilhar a carreira de concurso público. Qual foi o seu companheiro? Quais são as emoções que você precisou trabalhar para que você chegasse lá? As principais, você acha, de tudo isso que a gente está falando aqui? A principal emoção que eu digo, eu posso citar que o autoconhecimento foi o que mais faltou e que mais precisou ser trabalhado. Eu precisava entender quem eu era, de onde eu vim, onde eu queria chegar, o que tinha ou teria que fazer para chegar. E nesse contexto foi o campo mais trabalhado, porque você não chega em lugar nenhum sozinho. Eu precisava chegar junto com alguém especial. Esse alguém especial, que é a minha esposa, que sempre esteve comigo, desde 1998. Não é não, porque isso dá problema. Errar a data é um problema, hein? Não erra a data, não. Desde 1998, na luta. Porque é quem luta com você, é quem apanha de você, mas não no sentido físico. Não assim, mas apanha porque a gente apanha quando o outro nos decepciona. E quantas vezes eu não decepcionei somente ela, talvez eu tenha decepcionado mais pessoas. E nessas decepções é que a gente tem que entender que você precisa se reconstruir, mas para se reconstruir você tem que entender quem você é para que a construção seja feita. Então eu não diria outras áreas, porque as outras vêm a partir da base. E a base para a construção é o autoconhecimento. Se eu entender o autoconhecimento, como disse Sócrates, conheça-te a ti mesmo, eu vou entender que a base para os outros conhecimentos que viriam, ele teria que ser reforçado sobre esse conhecimento sobre mim mesmo. E eu não digo e nem afirmo que hoje eu conheço a mim mesmo.
mas eu conheço mais do que eu conhecia há 27 anos atrás. Como eu disse, quando eu comecei essa jornada de superação, de entendimento, de melhoria e de estudo e nesse crescimento, hoje eu me entendo melhor, conheço o melhor de mim, mas eu estou me descobrindo, me conhecendo mais e mais. E nós vamos nos descobrindo e nos conhecendo mais e mais. Então, é essa área. O autoconhecimento é a base dos outros conhecimentos, das outras áreas de conhecimento. Perfeito, perfeito. Gente, que lição, né? Que lição. É isso que a gente pode pensar. Utilizando isso que o Márcio está falando, isso se aplica a tudo na nossa vida, né? É no casamento, no ambiente familiar, é na gestão do nosso próprio corpo. Se você quer emagrecer ou se você quer ganhar peso, você precisa se conhecer de verdade, né? Se você quer realizar um grande sonho, se você quer ser uma pessoa querida, você precisa primeiro se gostar, se conhecer, e aí sim você transitar pelas pessoas sendo uma pessoa mais segura e sem ficar jogando expectativas no outro, e sim trabalhando em cima de você, o seu desenvolvimento pessoal é que vai fazer com que você seja quem você quiser ser. Márcio, deixa uma mensagem para o nosso povo, pessoal aí que está assistindo a gente, um conselho que você acha que seria pertinente para esse tema. E a gente agradece demais você ter podido tirar um pouquinho do seu tempo, que já é tão ocupado por tantas tarefas, como você já mencionou aqui. A gente agradece demais, porque é um conhecimento que você passa e que ele fica na gente. E a gente absorve isso de uma maneira que pode mudar quantas chaves pode estar virando na cabeça dessas pessoas que estão assistindo, assim como está acontecendo comigo aqui agora. Então, assim, gratidão por você estar aqui e por disponibilizar o seu tempo para falar para a gente da sua jornada, partilhar a sua história. Muito obrigada. Deixa uma mensagem para a gente poder ir assim com aquele sentimento guardado no peito de que é isso que eu vou seguir e vamos embora. Beleza. Antes do conselho, vou dizer para o pessoal que está aí conosco ao vivo e também aqueles que virão assistir essa live no futuro, para acessar o meu canal. Lá tem 20 vídeos bem curtinhos que, apesar da mensagem parecer ser direcionada para profissionais da segurança privada, na verdade ali tem uma linguagem neurolinguística que serve para crescimento pessoal. São vídeos bem curtinhos. Para você acessar esse vídeo lá pelo YouTube, você vai colocar lá as informações. Talvez alguém coloque aí para mim, né? Talvez você mesmo, Zé. Enquanto eu estou falando, você escreve aí, ó, Instrutor Márcio Muff, lá no YouTube. É só aqui buscar, na barra de buscar, em tudo junto, tá? Pode botar separado. Instrutor Márcio Muff. Só você que conhece aí o Márcio Muff. Lá do ano de 1992, o Muff. Estou colocando aqui. E, enfim. Ó, Instrutor Márcio M-H-A-F. Tá certo? Isso aí. Tá certo. Esse aí é o meu Instagram. Para chegar no YouTube é a mesma coisa. Vai chegar lá, vai chegar no canal. E a mensagem que eu tenho é a seguinte. Quem é você? Se nós conseguirmos responder essa questão de quem você é, você vai ter andado pelo menos metade do caminho para a nossa jornada, que ela é plena, completa, e entender que se você não souber quem você é, você vai ter que parar algumas vezes para entender isso. Quem você é de verdade, o que você quer, o que você está fazendo aqui nessa vida, o que é a vida. Enquanto nós estamos em fase de crescimento, nós precisamos ser melhores do que nós fomos ontem. A questão é a melhoria pessoal, não é ser melhor que ninguém. Não é ser melhor do que A, B, C ou D, não é ganhar mais, não é ter uma casa mais bonita, não é ter um carro dourado, não é viajar mais. O ser implica em ser útil. Se você nessa vida for útil a alguém, você já vai ter vencido na vida. Ser vitorioso, não, ou vitoriosa,
não é quanto tem na sua conta bancária, mas é quem você é para alguém. Porque nessa vida nós estamos conectados uns com os outros. Nessa conexão, se você conseguir fazer alguém ter sentido ou encontrar o sentido da vida dela, você vai ter atingido o seu objetivo. Eu digo isso porque eu conheço muita gente, já conheci muita gente, e eu sei que eu vou conhecer muito mais pessoas ao longo da minha existência. E nessa busca de conhecimento, na verdade, o produto final, a matéria final, somos nós mesmos, ou seja, quem sou eu, mas a partir do entendimento de quem sou eu, entender quem é o meu semelhante. E nessa busca, nessa construção humana, nós vamos chegar a ser mais felizes, pelo menos na sua plenitude. A felicidade, ela só é plena quando a gente faz alguém feliz. Não se trata de você se tornar feliz, mas tornar alguém feliz. É ser e fazer alguém ser importante. É você importar. É você pegar esse alguém e colocar dentro de você. Isso é ser importante. Se eu conseguir fazer com que você me lance para dentro de você, então eu sou importante para você. Ou seja, eu fui importado para dentro de você. Eu vou ficar em você. Não importa o prazo da minha existência aqui nessa terra. Se eu sou importante para você, por mais que eu vá, por ter cumprido o meu papel, eu ainda continuo aqui. E é isso que é inteligência emocional, é entender o além daquilo que é e faz parte das múltiplas inteligências, que são várias. E falar de inteligência emocional é apenas uma delas. Mas nesse caminho, nessa jornada, busque conhecimento. Agora eu vou satirizar um pouco. Como dizia o ET Bilu, busque conhecimento. Isso foi uma pegadinha que fizeram na internet que eu acho o máximo. Mas é uma verdade. Busquem conhecimento o tempo todo, mas cresça, apareça, mas ajude, auxilie, seja importante. Essa que é a nossa, pelo menos o que eu entendi até hoje, estou buscando entender melhor isso. Mas a gente só dá o que tem. E o que eu tenho hoje para oferecer é isso. Que a gente tem que ajudar mais uns aos outros. E eu espero, daqui a alguns anos, melhorar mais, porque eu quero melhorar, preciso melhorar, para dar outro produto. Mas o que eu tenho hoje para oferecer para todos vocês é: busquem conhecimento para que a gente seja útil uns aos outros. E você, Márcia, em especial, eu te amo, e você sabe disso. Eu sei, eu também amo você, amo muito você. Eu posso dizer para vocês que eu tenho um orgulho desse rapaz que está aqui diante de vocês e que diante da gente, porque às vezes na nossa jornada da vida a gente precisa ter pessoas que a gente se inspire, né? Pessoas que a gente olha e fala: poxa, ele chegou lá, ele conseguiu, então se ele conseguiu, eu vou conseguir. Às vezes na vida da gente, a gente está ouvindo vozes de quem não está te ajudando muito. Pessoas que estão dizendo para você que você não vai conseguir, que você é um blefe, que aquilo não faz o menor sentido, que vindo da sua boca, né, não faz o menor sentido e que você, de repente, não é capaz. Né? E, de repente, você olha e vê pessoas do seu convívio, do seu cotidiano, chegando lá. Pessoas que você ama, que são sinceras com você, que te dão feedbacks positivos e negativos. Te dão feedbacks verdadeiros. Que vai olhar para você quando não estiver bom e vai dizer: não tá legal, melhora isso. Ou então pessoas que vão olhar e falar assim: agora sim, agora você acertou. E o Márcio é um desses. Para quem não sabe, o Márcio é meu primo, que na verdade é meu irmão. É uma pessoa que fomos criados juntos. E é um orgulho ver a sua jornada, conhecer você de um olhar mais distanciado, esse olhar da sua profissão, da sua carreira. Só faz eu te admirar ainda mais e dizer que você merece, é merecedor do seu sucesso, que você voe cada vez mais longe, viu? Que eu vou estar sempre te aplaudindo e me mirando em você, que eu estou na tua cola. Se você falar que é bom, eu vou atrás. Se você falar para mim que Giló é bom, eu como dando sorriso. Tá bom, Zé, muito obrigado, tá? Obrigado pelo convite, foi um prazer. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.